agora você assenta seu coração, sua alma para se alimentar da palavra. A adoração traz ele à cena, que ele se alimenta de adoração. Tudo é. Mas agora nos sentamos quietamente para ouvir a sua voz, para que ele fale aos nossos corações. Só aleluia. Só chama meu irmão Joelson. Tem liberdade para expressar o que está em seu coração esta noite para nós. Oremos a Deus. Grande Deus, nós estamos mais uma vez, Pai, agradecidos e felizes por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos pedir perdão pelas nossas falhas, Senhor, nossos erros, e dizer, meu Deus, que o Senhor é digno, Pai, do nosso louvor. O Senhor é digno de nosso aleluia. O Senhor é digno, Pai, de nosso glória a Deus. O Senhor é digno de nós deixar tudo, Senhor, e vir à Tua casa. O Senhor é digno, meu Deus, de nós estarmos aqui reunidos, não com outro propósito, meu Deus, senão Te adorar e engrandecer o Teu nome. O Senhor é digno porque o Senhor nos comprou, Pai. O Senhor pagou o preço mais alto desse mundo, meu Deus. Quando o Senhor verteu o Seu sangue lá naquela cruz do Calvário, nós somos completamente gratos a Ti, Senhor, pela Tua mão de misericórdia, Senhor. Mas, Pai, humildemente nós queremos pedir, Senhor, uma coisa: não retire de nossa vida a Tua mão de misericórdia. Não retire a Tua presença de nossa vida. Meu Deus, nunca permita, Pai, que eu me acostume, meu Deus. Que eu pense alguma vez, que os meus irmãos pensem alguma vez, Pai, que eles não são dependentes do Senhor. Nós queremos estar a cada dia na Tua dependência, Pai. Isso é o que nos sustentará. Pai, agora nós vamos abrir a Tua santa palavra. Senhor, é tudo que podemos fazer, meu Deus. Oh, meu Deus, eu preciso tanto do Senhor. Pai, essa responsabilidade é muito grande, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor está aqui e o Senhor falará conosco nessa noite. Abençoe cada um, Pai, que dispôs do seu tempo para estar aqui. Abençoe também cada visitante, meu Deus, que veio até aqui. Que, Pai, eles possam ouvir a Tua voz, meu Deus. Pois de mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor é o dono de toda boa dádiva. Pai, nós oramos, meu Deus, e já pedimos, Pai, que o Senhor tome o controle de cada espírito, meu Deus. E que o Senhor possa usar esse humilde vaso, Pai, que não é nada mais do que barro, nada mais do que pó, Senhor. E que os meus irmãos possam ver além desse amontoado de ossos, para a honra e glória do Teu santo nome eu oro. Amém, Jesus. Deus abençoe cada irmão. Diz assim: naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças Te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos e as revelasse aos pequeninos. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele
e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Amém? Oremos mais uma vez. Pai celestial, porquanto a tua palavra foi lida, meu Deus, nós estamos agradecidos por ela, Pai, porque ela tem nos mostrado o caminho, tem nos dado sinais da pegada, Pai. Por isso nós queremos seguir. Nos ajude também nessa noite, como até aqui o Senhor tem feito. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a porção lida de sua palavra, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Antes que qualquer coisa fosse criada, antes que qualquer átomo, partícula ou qualquer coisa existisse, havia um Deus. E esse Deus, ele é 100% amor. Esse Deus, sendo 100% amor, antes de que qualquer coisa fosse criada, esse Deus, ele elaborou um plano. Que plano é esse? Esse plano é chamado redenção. Ele queria salvar os seus filhos, porque como ele era amor, ele queria mostrar esse amor para quem? Mostrar esse amor para mim e para você. Tanto é que através desse amor, Deus manifestou os seus atributos. Deus manifestou as suas, ele fez com que as suas manifestações fossem visíveis ao ser humano, para fim de Deus expressar na forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Não sendo 3 deuses separadamente, não, isso é paganismo. Mas em 3 atributos, 3 ofícios de um Deus só. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 19. A palavra de Deus diz assim, ó: pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Amém? Então, se nós olharmos para isso, nós vamos ver que uma religião, uma igreja, um pensamento humano não vai nos revelar quem é Deus. Não. A revelação, ela vem do alto. Nós só vamos compreender essas coisas não por nossa força, por nosso conhecimento próprio, porque achamos que somos alguma coisa. Não. Só Deus é que pode mostrar. Se nós pudéssemos fazer alguma coisa, por exemplo, se o irmão Joel pudesse fazer alguma coisa para se salvar, o sacrifício do Calvário seria em vão. Nenhum de nós tem condição de fazer algo ou de buscar a Deus de tal forma que possamos nos salvar. Não. É Ele que nos salva. Ele que já tem nos salvado quando Ele verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse para Pedro, Pedro, tu não aprendesse isso de homem nenhum, Pedro. Tu não precisou ir a uma escola, Pedro, para saber que eu sou o Filho do Deus vivo. Tu não precisou frequentar 40 anos de igreja, fazer teologia, ser ensinado talvez por um Gamaliel, como foi Paulo. Não, Pedro, isso aí não veio da terra. Isso veio do céu, Pedro. Isso é água viva, Pedro. Vamos tomar outro exemplo. Vamos ver a revelação
na vida de nosso pai Abrão. Gênesis capítulo 18. Nós vamos ver que quando Abrão recebeu aquela visita tremenda, maravilhosa, nós vamos ver que em Gênesis 18, nós vamos ver que aquela visita foi algo muito especial para Abrão. E Abrão, ele soube reconhecer quem estava ali. Diz assim, ó: depois apareceu o Senhor a Abrão junto aos cavalos de Manre, estando ainda à porta da tenda, no maior calor do dia. Versículo 2. Levantou Abrão os olhos e olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. 3 homens. Quando os viu, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: meu Senhor. Ele viu 3, mas quem disse para Abrão que Deus era um? A revelação. Só a revelação é que pode nos mostrar isso. Você vai em Êxodo, no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 14, você vai ver Deus falando com Moisés. E Moisés perguntou: eu vou no nome de quem? Quem que eu digo lá no Egito que eu fui no nome de quem? E você vai ver. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aí nós vamos para São João 8:58 e nós vamos ver Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abrão existisse, eu sou. Vamos comparar esse versículo com mais um do Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Que Deus poderoso. Nós vamos em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, nós vamos ver Deus falando para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós vamos em 1 Timóteo, nós vamos ver 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Nós vamos ver que coisa tremenda. A Bíblia diz assim, ó: e que guardes, Paulo dizendo, e que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 15, versículo 15. O qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado, único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16. Aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, a qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém? Mas se você for no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 46, vocês vão ver que pela revelação o Filho de Deus pode ver Deus. João 6,46 diz assim, ó: não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Se eu e você, nós temos vindo de Deus, nós sabemos, essa mensagem nos mostra para onde nós vamos, da onde nós viemos. Quem somos nós? Quem somos nós é o mais importante. Eu pergunto hoje aqui nessa noite: você é um filho de Deus? Então você veio de Deus, você sabe quem é Deus e você vai voltar para Deus. Se você for perceber, depois que a vida sai de algo, por exemplo, um animal, ele morre, passa algumas horas e começa o que acontecer com ele? Ele começa a apodrecer. Um corpo, mesma coisa, a vida saiu, o sangue saiu, aquilo começa a apodrecer. Agora vamos olhar para o mundo aí fora hoje.
O que tem acontecido é um apodrecimento, meus irmãos. Tem acontecido um apodrecimento aonde? Na política. Ela está podre. Por quê? Porque a vida saiu. Olha a religiosidade como está hoje aí fora. A vida saiu, o sangue saiu. Ela está apodrecendo. É uma troca de valores. Você conversa com alguém aí fora e você diz assim. Olha, tu tá vendo o que está acontecendo aí na política, aí essa roubalheira, tudo isso acontecendo, e a pessoa diz, mas isso é normal. Aí você olha aí fora, esse sodomismo, essa coisa feia aí fora que os olhos humanos, eles conseguem ver, agora o espiritual não consegue ver. Ele começa a olhar e começa a dizer, meu Deus, mas tem algo acontecendo de errado aqui. Há uma mudança aqui. Jesus está às portas, tudo isso está acontecendo por quê? E você começa a olhar e dizer, não, mas isso... Aí vem uma pessoa e diz, não, mas isso é normal. Já estão até lançando leis a favor disso. Daqui um dia todo mundo vai concordar com isso. Um filho de Deus, ele não concorda com isso. Um filho de Deus, ele continua com a palavra. Porque fora da palavra, qualquer terreno é areia movediça. Um filho de Deus olha e diz, não, não é assim. Sabe o que aconteceu? Aí vem a inversão de valores. Você chega e diz assim, olha, a coisa estava tão feia, porque havia pegadas na areia, quando o livro de Atos começou, mostrando o caminho, o cristianismo. E o que aconteceu com as pegadas na areia? Veio uma onda denominacional, uma onda de pensamento humano, uma onda de religiosidade e apagou as pegadas. E cada cristão que vinha por ali ficava disperso. Ele não sabia mais para onde o caminho levava. E começava, um caminhava para a direita, o outro para a esquerda, um com um pensamento, outro com outro. E você diz assim, Deus enviou um profeta. Aleluia! Deus enviou um mensageiro para esse tempo, com uma mensagem restauradora. Ela traz você de volta para a unidade de um Deus. Ela traz você de volta para um batismo verdadeiro, para uma santa ceia correta. E eles olham e dizem, mas é estranho. Há uma inversão de valores, então o que é certo virou errado, e o que é errado é certo. Mas o povo de Deus não. Quando ele ouve a voz, as minhas ovelhas, disse Jesus, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Quando um eleito ouve a voz, ele diz, não, eu sou isso. Essa é a voz do Pai. Essa não é outra, senão a voz do Pai. E um eleito, ele caminha na voz do Pai. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 ao 7. Nós vamos ver Paulo dizendo assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, Paulo dizendo, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz. E quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Isso vem de Deus e não da nossa parte. Aí você vê Paulo dizendo, o Deus desse século cegou o entendimento dos crédulos para eles não ver. Mas você vai em Lucas capítulo 24, versículo 45, você vai ver Deus falando. Ah, meu Deus. Meu Deus, você vai ver Deus falando. E olha o que Deus fala para os seus filhos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Há um Deus aí fora. Há um Deus aí fora, assim com D minúsculo, cegando o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam.
Eles caminham, talvez andam com uma Bíblia debaixo do braço, talvez são mais leais do que nós, mas eles não conseguem ver nada. Eles não conseguem enxergar um palmo além do nariz. Mas o nosso Deus abriu o nosso entendimento. Para quê? Para que nós reconhecêssemos, para que nós entendêssemos as Escrituras. Nós olhamos pessoas boas, sinceras, enganadas, comparando a sua experiência com uma forma de vida. Comparando a sua experiência com agir, com a vida do fulano, com a vida de ciclano. Talvez um ator famoso ou alguém corta o cabelo, ele vai lá e faz a mesma coisa. E acha, não, eu estou comparando a minha vida com isso. Não. A experiência de um genuíno cristão, ela concorda com a palavra. Ela está firmada aqui. Jesus disse, eu creio. Se não disse, eu não creio. Não me interessa se Papa vem falar, se fulano de tal vem falar, não. Eu quero saber o que Deus disse. Por isso, nesse tempo tão difícil que nós olhamos, nós vamos ver que o caminho ele tem se estreitado. Ele tem ficado estreito. Na mensagem de comunhão, parágrafo 77, o irmão Brana começa a contar uma história. Agora preste bem atenção nessa história. Ele disse, contaram-me uma história faz algum tempo. Talvez eu já tenha contado aqui nessa igreja. Se já contei, perdoe-me por repeti-la. É só para completar o assunto. Havia um guia índio, ou um tipo de supervisor dos índios, e ele estava viajando em terra dos navajos. E perdeu-se, chamava-se Coi. E estava seguindo uma trilha de animais de caça. E pensou, agora se eu seguir essa trilha, com certeza encontrarei água. E a sua égua estava com tanta sede que sua língua estava para fora, seca. Suas narinas ficaram vermelhas e com uma camada de areia. Ele tinha segurado o seu lenço em seu rosto, nas tempestades de areia, a ponto de ficar cheio de areia. E ele estava perecendo, querendo água. E ele estava na frente, levando sua égua, quando entrou na trilha. E ele disse que quando subiu na égua e ela viu essa trilha, disse, com certeza ela me levará a água. Então montou em sua égua e começou a seguir a trilha. E a égua também sabia que estava na trilha em direção à água, como Deus dá instinto a bestas irracionais. E foi pela trilha, até que poucos viraram para certo lado. Poucas trilhas viravam para um certo lado. Saíam do caminho mais usado, e a égua queria virar naquela direção. Mas Coi pensava diferente. Ele tentou mantê-lo na trilha marcada, na trilha principal, e começou a ir, e a égua não quis seguir. E ele deu uma esporada, e ela relinchou e começou a ir pelo outro caminho, e começou a empinar. Ela estava fraca demais para derrubá-lo da sela. Então ele começou a dar esporada novamente, até picar a égua. De tanta agitação para encontrar água, a sua vida seria poupada, a ponto da égua ficar ali, tremendo, sangrando. E ele olhou para baixo, olhou ali embaixo, ela estava tremendo assim e quase caindo debaixo dele. Ele olhou para ela e viu o sangue em seu lado. Ele era um cristão. E ele disse à sua égua, ele disse, várias vezes ouvi dizer que selvagens têm instinto. Não parece que essas poucas trilhas chegariam nessa direção e iriam até a água. Parece que este grande caminho levaria onde constantemente vamos beber água. Mas disse, se você me carregou finalmente até aqui, eu seguirei o seu instinto. Oh, como penso nisso a respeito de Cristo. O caminho da destruição está marcado e cravado até o fim. Mas há um caminho estreito que leva à vida. Meu Deus! Poucos haverão de encontrar, só que não um instinto, mas o Espírito Santo, aleluia, fará você virar em direção àquela água da vida. Meu Deus! Penso que Ele me trouxe seguro até aqui,
e eu tomarei pelo resto do caminho, diz o irmão Branham. Muitas vezes nós achamos que o caminho largo é o que vai nos levar à água da vida, mas não é. É o caminho estreito. Quando nós encontramos com o Espírito Santo, nós deixamos as nossas ideias de lado, os nossos pensamentos de lado, a nossa colocação de lado, o eu acho de lado, e começamos a andar conforme Deus quer, conforme Deus exige. E como se faz isso? Vestindo toda a armadura de Deus. Simplesmente vestindo toda a armadura de Deus, porque com ela nós venceremos. E o que é essa armadura de Deus? É o batismo com o Espírito Santo. Meu irmão, analise uma coisa. Eu estive pensando uma coisa e eu estava meditando sobre o Espírito Santo. Eu disse assim: o Espírito Santo, ele não é uma coisa opcional, que nós vamos dizer assim, eu quero o Espírito Santo e eu não quero. Não, é uma coisa essencial. Ela tem que estar ligada a você, senão não há vida para nós. Uma coisa eu estive pensando: vida, só há um tipo de vida, diz o irmão Branham, e essa vida se chama vida de Deus. Agora, quando ele teve aquela visão da noiva, ele disse que o anjo disse: olhe, e elas iam subindo o monte, aquelas moças bem vestidas, com o cabelo comprido, caminhando em volta do monte e subindo. E aquela música suave entoava em seu ouvido, e ele disse: meu Deus, que coisa maravilhosa. E o anjo disse: essa é a noiva do Senhor. E ele foi olhando e ele não queria sair dali. De repente a música mudou. A música se tornou diferente. E veio outras mulheres, outras igrejas, de modo diferente, não conforme a palavra, conforme seus credos, conforme seus dogmas, conforme os seus pensamentos. E aquelas mulheres também foram passando a som de uma música horrível, disse o irmão Branham. E quando ele olhou, ele disse: meu Deus, o que aconteceu? E ele disse: essa é a igreja moderna. Essa que você está vendo aí nos seus olhos, essa é a moderna. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Você pode olhar e tipificar uma coisa: a moda do mundo. Hoje é uma coisa, amanhã já é outra. Hoje é uma coisa, amanhã já não é mais. Terminou, acabou. Agora a de Deus nunca muda. A moda de Deus continua a mesma, meu irmão, minha irmã. Então a moda de Deus não é ultrapassada, não. Ultrapassada é a do mundo, que tem que se estar modificando a cada dia. A de Deus não é ultrapassada. A de Deus é a original. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que nós não somos um grupinho qualquer de pessoa, não, que se reúne aqui para conversar da palavra, que se reúne aqui para um companheirismo, para tomar um café, para conversar de outros assuntos. Não, nós somos um grupo privilegiado. Um grupo privilegiado que Deus escolheu. Sabe por quê? Porque essa mensagem não é comida para qualquer coisa. Não, meu irmão. Esse evangelho aqui, ele não é comida para uma denominação. Eles nunca vão conseguir viver. Isso aqui é comida para a noiva. Isso aqui é comida para a águia. Isso aqui é comida para quem consegue subir, mas continuar enxergando longe. Quando eu me pego com isso, eu começo a dizer aquilo que o irmão Branham disse. Ele disse: isso aqui é uma comida, um alimento espiritual no seu devido tempo. No seu devido tempo. Por que no tempo? Porque quando você vê uma era negra escura aí, que você olha e diz: meu Deus, mas o que tem acontecido? O fim está próximo. O fim está próximo. Mas Deus tem mantido filhos e filhas fiéis à sua palavra. Por quê? Porque Deus não mudou. Nele não há variação. Meu irmão, quanto tempo eu esperei para conhecer uma mensagem como essa, mesmo sem eu saber. Mesmo eu enganado, talvez no mundo, bebendo, fazendo coisa errada, mas lá no meu interior tinha algo dizendo: eternidade.
eternidade. Eu quero chegar nessa eternidade. Nós vamos ver, como no livro de Esther, nós vamos ver várias Vastis espalhadas. Elas não têm condição de chegar à presença do rei. Elas não têm condição de obedecer o decreto do rei. Elas não têm condição de ser sujeitas ao rei. Por isso, elas vão ser deixadas de lado. Elas vão ser deixadas de lado e o rei não vai mais até ela. Ela não pode mais entrar na presença do rei. Não, mas há uma Esther. Em algum lugar há uma Esther. Que quando o rei chamar, ela vai poder entrar na presença do rei. Entrar na sala secreta era morte. Esther sabia que era morte. E ela disse, a princípio ela disse, eu não vou. Mardoqueu disse, olha Esther, se tu não for, Deus vai arrumar um livramento para o povo dele. Deus sempre arruma um livramento. E vai perecer tu e o teu pai, tu e a tua casa. E ela disse, então eu vou. Mas pede para o povo jejuar 3 dias. E que orem 3 dias. E eu vou à presença do rei. E ela foi. E quando ela ia entrar naquela porta, ela já sabia que aquilo era morte para ela. Mas tem uma coisa. O tempo que ela ficou no palácio, ela foi sujeita. Por certo o rei observou ela. E o rei disse, não, Esther é diferente de Vasti. Esther tem algo diferente. Esther tem sentimento pelas pessoas. Esther ajuda. Ela não é como Vasti. E quando ela abriu a porta e entrou, e o rei levantou o seu cetro, e ela disse, eu posso entrar. Porque quando ele levantava o cetro, era porque alguém podia chegar em sua presença. E o rei fez a mesma coisa por mim e por você. Quando ele verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário, ele ergueu o seu cetro e disse, vocês, meus filhos, minhas filhas, vocês podem chegar à minha presença hoje. O requerimento de Esther, se você olhar, não é nada mais que o nosso requerimento. Quando nós olhamos a dimensão da mensagem, olhamos a dimensão desse evangelho e nós paramos e pensamos, meu Deus, e ele diz, pede o que tu quer. Esther, noiva, pede o que tu quer. Noiva, pede o que tu quer agora que vai ser feito. E ele disse, eu te dou até metade do meu reino. Se tu queres agora, eu te dou metade do meu reino, toma para ti. E o pedido dela foi igual ao nosso. Senhor, eu quero viver. Senhor, eu não quero nada mais, nada menos que viver. Por quê? Porque o meu povo está condenado à morte. Adão pecou, nós estamos todos condenados à morte. E ele disse então, quem é esse homem? O rei disse, quem é esse? E ela disse, é Amã. É esse mau Amã. E a forca que Amã fez para Mardoqueu, ele foi enforcado. E eu quero dizer para você, o destino que Satanás lá no jardim do Éden, corrompendo os filhos de Deus, fez uma forca para eles e para nós. Mas ele vai ser enforcado nessa forca. Por quê? Porque o Rei da Glória já desceu. Ele desceu num corpo de carne e transformou vidas. Fora do sangue não há salvação. Mombrana disse que foi deixado 3 coisas aqui. 3 coisas que todo cristão ele deve fazer. 3 coisas físicas. A primeira é você ser batizado em águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há outro batismo senão esse. Você pode procurar em todas a Bíblia. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, e você não vai encontrar um batismo feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senão a ordem. A outra coisa que ele disse, era que nós comesse de sua carne, Jesus disse, e bebesse do seu sangue. Esse é o segundo requisito. E o terceiro é o lava-pés. Porque se você olhar no lava-pés, Jesus disse, quando Pedro disse assim, Senhor, não, Senhor. Jesus disse, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Meu irmão, isso é forte. Minha irmã, isso é forte.
você vê, eles podem nos chamar de lava-pés. Para mim não tem problema nenhum. Eu não ligo para isso. Pode me chamar de lava-pés. O mestre disse que eu lavando os pés dos santos, eu tenho parte com ele. Se eu cumprir o requisito de lavar o pé do meu irmão, eu estou cumprindo aquilo que Jesus disse. Eu tenho parte com Cristo. Meu Deus, você vê que Jesus não era qualquer um. Não, Jesus não era um homem comum, ou um filho, ou segunda pessoa da Trindade. Isso é falta de revelação. Jesus era o único e poderoso Senhor. E eu costumo dizer, Jesus não foi Deus. Não, Ele é Deus ainda hoje. Você vê em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Aleluia, Jesus. Você vê Jeová dizendo, o Todo-Poderoso, eu sou o Senhor, este é o meu nome. Então o nome dele é Senhor. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Aí você vai em São João 13, no lava-pés, quando terminou a ceia, e você vai ver Jesus dizendo, vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Agora olha o 14. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. O Rei dos Reis desceu num corpo de carne e foi capaz de lavar o pé de um pecador. O Deus Todo-Poderoso, porque eu quero dizer para você, tudo foi feito por Ele, que nem nós lemos em Colossenses. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que foi feito se fez sem Ele. Mesmo assim, Ele não tinha um lugar onde reclinar a cabeça aqui. Nós às vezes olhamos para nós e pensamos, meu Deus, eu não sou dessa terra. Eu não sou desse mundo. Eu conversando com alguém um dia e ele disse para mim, olha, irmão, tu está indo bem. Eu disse, tá bom. Concordei com ele. Eu disse, não, tá certo, tá certo. Ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Roupa, veste, essas coisas são usos e costumes. Olha aí fora, cada nação tem a sua. Pode olhar. Eu disse, glória a Deus, aleluia. É verdade. Cada nação tem a sua. Se eles têm a deles aí fora, eu não sou daqui. A minha nação é do céu. E essa aqui é a minha veste. Se a nossa veste é a palavra, nós não ficamos discutindo. Não, nós amamos. Nós amamos mesmo um pecador, porque nós sabemos que se a mão de misericórdia sair da minha e da tua vida, nós somos pior que ele. E nós começamos a amar, por quê? Porque a razão não está com nós. Não. Sabe o que atrapalha um filho de Deus, uma filha de Deus? É a razão. Quando alguém vem te ofender ou vem falar alguma coisa, você deveria abaixar a cabeça e dizer, bom, meu irmão, eu não sei, vamos ver, vamos orar esse assunto, em vez de você discutir e querer bater boca. Quando você faz isso, o inimigo fica ali, fica rindo, dizendo, olha que bonito, eu consegui colocar uma cunha, eu consegui dividir o povo de Deus, eu consegui fazer isso. Agora quando você toma Deus em sua palavra, você diz assim, bom, a razão não é de Deus, porque se fosse de Deus, ele não tinha morrido numa cruz, vertendo o seu sangue poderoso, para salvar muitos. Não, então a razão vem de outro lado. A razão é do diabo. E quando você para discutir, ele começa, agora quer dar uma surra nele? Quer surrar ele? Quando alguém vir falar, você vai lá, mesmo que seja você um magoado, mesmo que seja você, vai lá e diz, ó irmão, me perdoa. Você quebra a espinha dorsal de Satanás quando você se rende. O irmão Brana disse que não há coisa mais poderoso que bomba atômica, mais poderoso que canhão, mais poderoso que qualquer coisa, é quando eu e você, nós nos rendemos.
Quando nós nos rendemos e nós vamos lá e dizemos: irmão, se eu te feri, se eu falei alguma coisa que não foi do teu agrado, me perdoa. E o diabo fica surrado. Ele não sabe para onde ir. Ele fica dolorido porque ele não consegue amar. Isso não está nele? Ah, meu irmão. Tem um ditado aí fora, tem um ditado que diz assim, ó: errar é humano. Eu até concordo com esse ditado, é verdade. Errar é humano, mas se humilhar e pedir perdão é divino. Errar é humano, sim, mas pedir perdão é sobrenatural. Você quebra a barreira. Você consegue dizer: consegui vencer mais um eu. Derrotei mais um dos meus inimigos. E terminando já, eu quero dizer para os irmãos uma coisa, meus irmãos. Eu amo vocês. E eu falo isso do meu coração, porque naquele dia vai descer o telão. Eu posso olhar nos olhos de cada um e dizer: eu amo vocês. E eu não quero que nenhum de vocês se perca. Inclusive eu estou batalhando para me salvar. O primeiro que eu prego é para mim. Eu também quero entrar. Eu quero entrar, chega lá, vai ser uma alegria. Ah, vai ser uma maravilha eu chegar lá. Senhor, meu Deus, que sacrifício maravilhoso o Senhor fez. Que sacrifício maravilhoso, meu Deus, eu poder contemplar a Tua glória, poder olhar no Teu rosto, poder ver os sinais. Que um preço alto foi pago, que algo aconteceu, mas eu vou ficar muito alegre em poder olhar para o lado e dizer: meus irmãos, meus irmãos, foi bom nós lutarmos. Meu irmão, foi bom nós lutarmos, foi bom nós vestirmos a camisa dessa mensagem, foi bom nós pedirmos perdão, foi bom nós armarmos, porque hoje nós estamos aqui no céu juntos. Mombrana diz na mensagem nova: que casa me edificarei. No parágrafo 29 ele diz: mantenha a mensagem honrável e viva o tipo correto de vida. Não deixe nenhuma sujeira vir sobre ela. Estamos vivendo numa hora tardia. Estamos numa hora tardia. Vamos vivê-la de forma limpa. Na minha vida, na sua vida, todas as nossas vidas precisam ser apresentadas diante de Deus. Todas as nossas vidas vão ser apresentadas diante de Deus. E daí eu digo assim: a nossa experiência, ela concordou com o quê? Qual foi o tipo de vida que nós vivemos? Será que nós vestimos a camisa desse evangelho, lutamos pelo que é certo, ou nós ficamos acomodados? Ou nós ficamos relaxados? Porque o que muda a vida de uma pessoa não é ela vir e dizer: eu aceito a Cristo, eu aceito Ele. Não, não é isso. Quando você aceita Ele, você quer ter Ele com você. Porque o que muda a vida do homem é uma experiência. A pessoa pode conhecer tudo de letra, discutir mensagem, sentar, falar tudo, parágrafo, conhecer tudo, mas se ele não teve um encontro com Deus, nada adianta. Ele não vai saber perdoar, ele vai chegar engomadinho, achar que é alguém, ele não vai se lembrar que foi tirado do pó e que o preço dele custou o sangue de Emanuel. Mas quando ele tem um encontro com Deus, um homem, uma mulher, jovem, você jovem, quando você tem um encontro com Deus, você não é mais respondão em casa. Você não responde mais para sua mãe. Não. Você diz, o pai olha e diz: meu Deus, o que aconteceu com meu filho? Algo aconteceu com ele. Ele respondia, agora ele não responde mais. A mulher olha para o esposo e diz: meu Deus, ele era um grosso. Ele me tratava mal.
Olha como ele está gentil. Algo aconteceu com ele, talvez quando Jacó passou no Val de Jaboque, as esposas dele olharam e disseram: meu Deus, mas esse não é aquele antigo Jacó. Algo mudou. Ele está diferente. Meu irmão, uma experiência real com Deus, ela muda tudo. Uma experiência real com Deus, ela muda uma vida inteira. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 5 diz assim, desde o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aí a Bíblia fala, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Agora olha o 8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Então há uma diferença. Há uma diferença. Se 3 que testificam no céu são um, podia falar concorda num, mas não, são um. Os 3 não é 3 diferentes, não. É um Deus em 3 ofícios. Efésios, capítulo 4. Versículo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Um Deus, Pai de todos. Volte lá, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Quem é esse? O mesmo. O mesmo. Por todos, quem morreu por todos? O mesmo. E em todos, o mesmo. Porque quando Jesus disse assim, ó, em São João 14, capítulo 14, versículo 16, ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, na minha fala consolador, para que fique convosco para sempre. Aí vem um trinitariano e diz: olha, tu viu, é 3? Ele vai rogar ao Pai e vai dar outro consolador. Agora, continua lendo, leu 17. Vai um pouquinho mais para baixo. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem é que habitava com eles? Era Jesus. E estará em vós, era o Espírito Santo repartido. Agora vai no 18 que ele vai dizer que é Pai. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Irmão, não deixa órfão.
Filho não deixa órfão. Somente pai pode deixar órfão. Meu Deus. Agora, para alegrar o nosso coração, no mesmo capítulo de São João 14, primeiro, nós vamos ver a promessa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Você crê que Jesus foi preparar lugar? Quando Jesus disse, olha, vocês vão a Jerusalém e vocês ficam lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus estava dizendo, sem interpretação humana nenhuma, Jesus estava dizendo, olha, vocês vão a Jerusalém e fiquem lá no cenáculo, orando, porque eu vou ser repartido no meio de vocês. A coluna de fogo, ela vai ser repartida, e cada um de vocês vai ter uma porção. Porque ele disse assim, ó, eu estarei convosco e em vós, até a consumação do século. Ó, meu irmão, talvez nós temos um problema difícil de resolver, talvez nós temos uma enfermidade difícil de curar, mas Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu não creio no que os outros dizem. Talvez eles podem dizer, o dia de milagre já passaram, mas eu creio numa mensagem que disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, com toda a reverência do mundo, se coloque de pé. Sabendo que nada que possamos fazer ou que fizemos poderia trazer salvação para nós, se não crer nesse sangue vertido. Incline suas faces em reverência, feche seus olhos. Ele está aqui, Ele me ajudou, eu pude sentir sua presença. Qual é a necessidade sua hoje? Qual é o teu problema? O que tu tem buscado e não tem achado? Talvez tu tenha lido e peça revelação para Deus e Deus, Ele quer te dar, mas está faltando algo. Está faltando uma experiência. E se nós olharmos, meu irmão, Moisés, ele teve que ter a sua experiência. Porque quando a mãe dele pregava para ele, dizia, olha, o teu povo é esse aqui, ó, ele era pequenino ainda. Mas chegou um momento que ele teve de decidir. E ele estava num lugar elevado. Ele estava na casa de Faraó, talvez cercado por riquezas. Talvez ele seria o próximo Faraó, sentaria no trono. Mas ele disse, o meu povo está afligido. O meu povo está sofrendo. E o que fez a diferença com Moisés foi a experiência que a mãe dele implantou no coração dele de Deus. E quando chegou um ponto em que o Egito era só cinzas, Moisés permaneceu vivo. Meu Deus! Talvez muitos de nossos problemas estão de pé, mas se nós sairmos da frente e deixarmos Deus agir, eles vão virar pó, e eu e você continuaremos vivos. Por quê? Porque o sangue de Emanuel não verteu uma vez só lá no Calvário. Não, ele continua vertendo ainda hoje. Há sangue saindo da veia de Emanuel para te dar salvação. Não só salvação, mas cura para a tua alma. Não só cura para a tua alma, mas também cura para o teu corpo. Não só cura para o teu corpo, mas a solução de todos os teus problemas. Eu não posso fazer isso. Ninguém aqui pode, mas o Senhor Jesus pode. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o domínio em sua mão. Qual é o problema? Não diga para o seu problema, olha, problema, você é muito grande para mim. Não faça isso. Não chegue para Deus e diga, olha Deus, o tamanho do meu problema. Não. Diga para o problema, problema, olha o tamanho do meu Deus.
Olha o tamanho do meu Deus. Vamos orar a Deus. Pai Celestial, eu estou contente, meu Deus, por o Senhor permitir eu subir aqui. Eu falei com o Senhor e eu disse: Pai, se o Senhor não for comigo, não permita que eu suba. Eu quero estar sempre em Tua dependência. E eu creio que é o sentimento também dos meus irmãos, Pai. Cada um aqui, Senhor, quer estar em Tua presença. Cada um aqui, Senhor, quer ter reais experiências contigo. Cada um aqui, meu Deus, quer se basear não na experiência do outro, não na forma do outro, não no jeito do outro, mas cada um quer se basear em sua própria experiência. Dê-nos reais experiências contigo, Pai. Nos batize cada vez mais com o Teu Espírito Santo. Nos encha com Teu Espírito Santo. Dê-nos condição de viver essa mensagem, viver essa palavra tão maravilhosa, meu Deus. Ó Pai, eu Te agradeço por tudo, meu Deus. Que o Senhor possa abençoar cada vida. No nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Que o Senhor nos leve em paz, nos guarde, nos livre, nos proteja. Que o Senhor acompanhe cada irmão até a sua casa. Que a presença do Senhor guarde no veículo. Que o Senhor continue abençoando os visitantes que vieram e atenderam, meu Deus, este desejo de vir aqui, o pedido, o convite. Eu sei que o Senhor os abençoou. Que o Senhor prossiga ao lado deles, fazendo a sua obra, abençoando a vida de cada um deles, meu Deus. Nós abençoamos a vida de cada visitante e cada irmão que estejas conosco nesta semana, no trabalho, em casa, no carro, onde estiver um filho do Senhor, esteja a presença do Senhor. Nós agradecemos e nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Com a sua mão levantada, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quantos dizem amém? Aleluia.